As Profecias de Samael. Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Um caderninho de anotações achado logo após o desencarne do mestre Samael em um ponto escondido atrás da estante dos livros particulares do mestre. Nesse caderninho havia profecias/previsões. Diversas observações futuristas do venerável mestre Samael foram descobertas ou entregues a alguns poucos, e somente são divulgadas de forma, digamos, discreta. Nada de escrever de forma alarmante, com grande publicidade. Por diversas razões. Uma delas seria porque as profecias podem não se cumprir. Forças superiores, seres divinos, a loja branca, os juízes do karma, etc., podem intervir e mudar o rumo dos acontecimentos. Profecia Samael Gnose. Duas fontes importantes das profecias de Samael foram: um caderninho de anotações achado logo após o desencarne do mestre Samael em um ponto escondido atrás da estante dos livros particulares do mestre. Nesse caderninho havia profecias/previsões, ano a ano, da data de 1977, ano do desencarne, até o ano 1999. Não se sabe o porquê dessa data de 1999, porém, as profecias foram precisas, para quem as leu e guardou as informações ao longo dos anos. Infelizmente, a mestra Litelantes proibiu a divulgação desse caderninho de profecias do mestre, imagino para que não se deturpassem as informações contidas ali. Outra das fontes, que me parece muito interessante, é uma série de informações proféticas passada por uma dos discípulos diretos do mestre, Fernando Moura, que recebeu diversos ensinamentos sobre os aziagos dias pelos quais a atual humanidade passará. Como elemento de reflexão, quero traduzir algo desses textos ao português e que este material sirva como material de meditação e oração. O bendito profeta de Aquário, o Cristo Samael, com seu verbo de ouro, profetizou assim. Primeiro profecia. O continente sul-americano, desde a Venezuela e Colômbia até a Patagônia, formada por Chile e Argentina, estará encalhado, inclinado, este continente, como um barco. Se tu observas a Cordilheira dos Andes, que nasce na Patagônia e termina na Colômbia, continuando no leito marítimo do Atlântico, tu te dás conta de que essa gigantesca Cordilheira dos Andes, com suas neves perpétuas, está inclinando do Oceano Pacífico. A plataforma continental, ou grandes planícies, selvas, deste continente nascem na mesma base da grande Cordilheira dos Andes, por centenas e até milhares de quilômetros em algumas áreas. Neste continente sul-americano se estendem até a totalidade das praias, que limitam com o Oceano Atlântico. Com a iminente terceira guerra nuclear, e com o choque magnético das atmosferas da Terra com o gigantesco planeta Hercólogos, a totalidade desse continente, encalhado de lado como um barco, com o peso da Cordilheira dos Andes, se volteará até o Oceano Pacífico em sua totalidade. Ondas gigantescas provenientes do Oceano Atlântico cobrirão e o sepultarão totalmente sobre as águas, desde a Colômbia e Venezuela até a Patagônia. Segundo profecia. Intervenção e admoestação dos irmãos do cosmo. Antes da grande catástrofe planetária que se avizinha, todos os satélites de comunicação de TV etc. serão tomados pelos seres humanos de outros mundos. Poderosas unidades de naves cósmicas, tripuladas por homens solares dos mundos vizinhos, com sua tecnologia hiperespacial de comunicação penetrarão em todos os satélites que dão comunicação aos povos e nações dos 5 continentes. Absolutamente todos os meios massivos de comunicação serão interceptados. É muito fácil para os cientistas dos mundos vizinhos penetrar e desbloquear as chaves secretas de todos os governos do mundo. Homens autênticos solares, depois de tomar controle absoluto de todos os meios de comunicação terrestre, colocarão uma música deliciosa, que se escutará nas emissoras e em todos os canais internacionais de TV.
Toda a televisão, em qualquer lugar do mundo, ao ser ligada, só se escutará música belíssima, puramente do espaço estrelado. Depois de um tempo, seres humanos dos mundos vizinhos aparecerão na tela e em todas as telas de TV do mundo e em todos os lares, admoestando, com sabedoria e amor, todos os seres humanos da Terra, indicando-lhes a grave situação em que se encontram, sobre o holocausto atômico e biológico iminente, e a grande catástrofe planetária que se avizinha, com a chegada do gigantesco planeta Hercólodos. Os homens solares dos mundos vizinhos, levados pelo amor universal, não só admoestarão a totalidade da humanidade, senão que com imagens projetadas na TV indicarão seu porvir catastrófico e imediato. Uns poucos farão caso e o resto da humanidade continuará com sua perversidade, e isso é inevitável. Terceiro profecia. O profeta de Aquário, o bendito Samael, ficou de frente para mim e estirando horizontalmente o braço esquerdo, me disse. Ao passar sua mão direita por baixo da esquerda, da raiz do braço esquerdo até chegar à sua mão, não sei por que ainda a península da Califórnia, Baja Califórnia, no canto pacífico do México, não se desprendeu e submergiu no Oceano Pacífico. Essa península é sustentada no continente, porém, por baixo do mar circula livre, como o submarino atômico Nautilus. A península agora é como um barco grudado no corpo que, com um terremoto adequado, desaparecerá do continente e lentamente se submergirá no oceano, produzindo o terremoto e o maremoto jamais vistos na história desta perversa humanidade. Ocasionará um mega tsunami, que penetrará, com suas ondas gigantes, 40 quilômetros terra adentro, arrasando com tudo. O lodo e a água penetrarão pelas costas mexicanas ante a península de Baja Califórnia, destruirá todas as cidades e capitais a seu passo. E um terrível terremoto destruirá toda a cidade de São Francisco e não ficará pedra sobre pedra. Quarto profecia. Samael profetizou. Pancho Villa hoje tem 14 anos, ano 1977, será o presidente mais jovem do México, e quando ordenar que enterrem sua cabeça é que tu te darás conta nos noticiários, saberás que esse presidente é Francisco Villa. Ele porá ordem e ordem porá, e Samael repetiu, e porá ordem dentro do caos e a desordem no México. Ganhará a cadeira presidencial por seu amor à grande causa na revolução dentro do raio liberador. Logo, virá uma revolução 1000 vezes pior no México do que a revolução quando surgiram Francisco Villa e Emiliano Zapata, similar à Revolução Francesa. Quinto profecia. Quando os mercados da Europa e da América do Norte, ou seja, os do Ocidente, não puderem competir contra os mercados chineses e de outras nações da Ásia, financiadas economicamente pelo poderio econômico chinês, o Ocidente irá ao fracasso econômico e, então, pretenderá destruir nuclear e biologicamente a China. Porém, esta, mais astuta, atacará primeiro o Ocidente e destruirá todas as capitais europeias. Inglaterra, Paris, Berlim, o Vaticano etc. Com seu poderoso poderio atômico e biológico. E também invadirão os Estados Unidos da América do Norte e destruirão o Pentágono, Nova York, todas as suas centrais nucleares, militares, centros de comunicação satelital etc. com seu armamento nuclear. Invadirão massivamente os Estados Unidos e entrarão pelo Estreito de Bering, destruindo as bases nucleares que tem no Alasca e as que há no Canadá. O Império Yankee será aniquilado desde seus fundamentos e não ficará pedra sobre pedra. Nota do Gnosis Online. O mestre Rabolu corroborou isso, dizendo que a região central dos Estados Unidos, vista desde o mundo causal, já está completamente destruída. Toda a imensa dor e o sofrimento que com fogo, guerras e destruição os norte-americanos causaram aos povos da terra, a lei do karma lhes cobrará multiplicado ao infinito. E esse fogo desatado sobre povos e as nações indefesas durante todo o século XX e partes do XIX e do XXI se lhes regressará e os consumirá da mesma maneira. O cavalo amarelo é o poderio chinês militar 1000 vezes superior ao norte-americano.
Rússia e Estados Unidos com França e Inglaterra farão uma coalizão para destruir a China. Porém, repito, estes, mais astutos e previsivos, os invadirão primeiro. A China está armada com um terrorífico arsenal nuclear e biológico, muitas vezes superior ao das nações mencionadas. O seu poderio militar é terrível e poderoso e destruirá as nações do Ocidente, e delas não ficará pedra sobre pedra. E ao início da Terceira Guerra Mundial nuclear sairão à superfície das cavernas subterrâneas da Terra gigantescos dinossauros, que causarão assombro, terror e descontentamento entre os povos e nações do mundo. Esses gigantescos dinossauros açoitarão e destruirão povos e cidades inteiras. Sexto profecia. Será tão grande e terrível o choque do holocausto biológico e nuclear, e tão terrorífica a catástrofe planetária, pelo choque magnético de Hercólobos com nosso aflito mundo, que as almas que sobreviverem a esta grande tragédia, ao serem selecionadas, jamais quererão pecar novamente. Na Ilha Sagrada, esta humanidade será cruzada com semente selecionada proveniente dos mundos vizinhos, e essa nova genética criará uma descendência superior que permitirá que se completem os que têm de completar-se. Assim, a nova semente regenerada produzirá uma raça geneticamente preparada para a encarnação do ser. Te comento, Fernando, que toda a humanidade nova que se gestará na nova idade de ouro de Aquário terá uma estatura média de 1 metro de altura, os homens, e as mulheres uns 10 a 15 centímetros menos, ou seja, será uma raça em tamanho igual a que habita fisicamente o planeta Vênus com uma formosura física onde se refletirá a beleza interior na sétima raça. Me disse o bendito profeta Samael, os habitantes da Terra serão menores, terão uma altura aproximada de 50 centímetros. Tal como são os corpos humanos que habitam o Sol físico chamado Sírio. Na sétima raça, nessa época, teremos Pégasos, ou cavalos alados. Esses elementais, investidos desses corpos, serão usados de transporte aéreo para algumas pessoas dessa época solar. Agora, na atualidade, esses elementais estão reencarnados em simples insetos, que irão evoluindo até se converterem em Pégasos. E o bendito profeta Samael, com seu verbo de ouro falou de novo, assim, a minha pequena fração de alma. Ao final da sétima raça solar, quando terminar a sétima sub-raça da mesma, a Terra físico-química se converterá em uma lua, como o satélite que nos ilumina. Para esse tempo, as humanidades solares do sétimo Sol ascenderão aos céus superiores da Terra, e a nova Lua, o nosso mundo em um futuro dia cósmico, pertencerá a uma nova cadeia lunar, dentro de um novo sistema solar, muito distinto do nosso. Sétimo profecia. O final da sétima raça. Ao final da última, sétima raça, como ocorreu com o planeta Selene, da mesma forma passará nosso planeta Terra. Em um futuro, o gigantesco Hercólogos, planeta 6.000 vezes maior que a Terra, terá seu máximo acercamento a nosso aflito mundo e atrairá magneticamente a totalidade do fogo líquido, do magma, que há no interior do globo terrestre. Esse fogo líquido sairá em sua totalidade à superfície e queimará tudo que tenha vida. Os oceanos, os lagos e os rios se evaporarão. A Terra ficará como uma brasa acesa no espaço. E quando se esfriar, depois de muitos séculos, se converterá em uma simples lua, como a que nos ilumina hoje em dia. É assim que os mundos morrem. Oitavo profecia. O que acontecerá com a humanidade de Hercólogos? A humanidade do planeta Hercólogos encontra-se em um estado de barbárie similar à humanidade terrestre. As pessoas lunares de Hercólogos são grosseiras e materialistas como a nossa. O choque magnético de Hercólogos com a Terra criará nesse planeta um gigantesco terremoto e maremotos, fazendo com que brotem à superfície desse mundo milhares de vulcões. Isso se deve à atração do fogo ou líquido da lava, trazendo como consequência a destruição dessa raça perversa de tipo lunar, que vive na superfície terrestre de Hercólogos. Nono profecia.
Os polos norte e sul terão sua grande translação. Esta translação de nossos polos significa que se moverão de seu atual lugar, somente meia circunferência terrestre, ou seja, que o polo sul e o polo norte ficarão à altura da linha equatorial atual. Por tal motivo surgirão novos polos, em novas terras, que se cobrirão de gelo e neves perfeitas, nesta terra futura, tetradimensional. A área atual dos polos será tragada pelas águas do oceano com todas as nações que se encontram ao seu redor. A humanidade solar que habita o satélite Ganímedes, que gira ao redor de Júpiter, virá em suas naves cósmicas a nos auxiliar antes da grande catástrofe, cheios de amor universal. Esses homens solares nos ajudarão no holocausto nuclear e biológico, e antes da grande catástrofe planetária. 10ª profecia. As dinastias solares, por estes tempos nem remotamente lhes interessa entrar em contato físico com os terrícolas bárbaros deste século. Mais adiante, no zênite da era de Aquário, uns 1000 anos depois de ter sido iniciada, virão nos visitar em suas poderosas unidades de transporte, ou de navegação cósmica, e descerão à terra edêmica da luz nos jardins e pátios dos templos sagrados desta época. 11ª profecia. O bendito Samael me disse que haverá uma grande glaciação, que os gelos do Polo Norte e Polo Sul se estenderão, cobrindo quase a totalidade do planeta Terra. Toda a Europa e a Ásia em sua totalidade se cobrirão de neves perpétuas. A parte sul da América do Sul e da África ficará coberta de neves perpétuas, o mesmo que o continente australiano. Que só a vida vegetal, animal e humana será sustentável sobre a linha equatorial. E isso acontecerá antes do choque magnético com Hercólodos. 12ª profecia. Os homens da galáxia azul nos auxiliarão. Eles habitam em uma cidade que se encontra nas cavernas subterrâneas no interior do Polo Sul, desde tempos imemoriais. E na época das penúrias, quando estalar a Terceira Guerra Mundial e depois dela, levados pela caridade e o amor universal. 13ª profecia. Intercâmbio com Agape. Na futura idade de ouro de Aquário, os povos inocentes e puros, e as dinastias solares, se lhes darão acesso a visitar o Agape, onde vive Zorocotora, o rei do mundo, com sua gente, os Goros da terra. Em certo lugar desse país há uma biblioteca, porém não de livros, senão de pedra, onde está registrada toda a sabedoria de todas as idades de ouro e das raças solares gnósticas que precederam a atual humanidade lunar terrestre. Em dita biblioteca, as pedras cinzeladas e gravadas em baixo e alto relevo, com raios laser especial. Sua sabedoria dos séculos será compartilhada com a humanidade edênica que viverá em uma terra purificada pelos elementos. 14ª profecia. Discípulo, Mestre Samael, e os habitantes do Sol, que planos têm para com a humanidade futura de Aquário? Resposta do Mestre Samael. Estabelecerão com os reis da Terra o culto solar gnóstico do Sol na consciência dessa futura humanidade, pura e inocente, e assim resplandecerá sobre a Terra de ouro de Aquário o culto solar gnóstico do Sol. 15ª profecia. Samael insistindo sobre a Terceira Guerra Mundial. O que os russos e norte-americanos ignoram é que a China já está preparada com um gigantesco arsenal de armas atômicas e biológicas, para invadir o ocidente do mundo, e assim será. A China, triunfante sobre seus inimigos, reduzindo-os a escombros. A vez do arcanjo Orifiel. O anjo de Saturno, Orifiel, está preparado com a foice e o relógio de areia. Falta pouco tempo para que Orifiel logre sua colheita. Os corpos humanos servirão somente de adubo para a natureza. A maioria, quase a totalidade da raça humana, será exterminada com a guerra, o resto fará a natureza em seu desassossego. Assim perecerá e desaparecerá esta perversa civilização de vidoras. O ascoquim é uma substância vital que está no organismo humano, e será o alimento com que a natureza se nutrirá, para recuperar suas energias.
Só como adubo é que os corpos humanos servirão. Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor.